Está do seu lado e diga para ela: você está no lugar certo. Não, vamos falar com voz de profeta. Vamos. Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E quando esse culto terminar, meninas, pode ir para o lado do palco. O teu cálice vai transbordar. Glória a Deus. Pode se assentar. Amém, amém. Quem já recebeu aqui hoje? Meu Deus, como Deus fala. Ele fala em todo o tempo, através dos louvores, através das orações, através da palavra do dízimo. Meu irmão, não sei você, mas todos os instantes eu preciso ouvir a voz de Deus. E quem está preparado para ouvir a voz de Deus agora, dá um glória a Deus aí. Quero ouvir você falar glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Ele é fiel o tempo todo. Glória a Deus. Igreja Lagoinha, hoje nós estamos aqui no Vision Night, e é um culto reservado à igreja. Ele é bem específico para a igreja. É um culto durante a semana, e nós sabemos do desafio que temos aqui na América, né, de estarmos aqui mais um dia. Temos GC todos os dias, temos o culto na terça, temos o culto no domingo. Mas se você está aqui, eu tenho certeza, Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? Deus tem uma palavra para o seu coração. E o Vision Night é um culto onde nós falamos dos ministérios. E se você ainda não serve, eu quero te dar uma dica boa hoje. Não saia daqui sem ser um voluntário. E hoje nós vamos falar de um ministério tão importante quanto os outros, mas que você talvez nem veja, mas ele está acontecendo durante todo o culto. E é o tempo onde nós fazemos a nossa consolidação. O que é a consolidação? É o momento quando nós estamos nos preparando assim no final da mensagem, e existe um mover de Deus, e existe um convite a ser feito, e as pessoas que estão na igreja, elas são convidadas a fazer uma oração. Então, quando nós começamos a fazer esse movimento, você vai perceber que alguns irmãos, eles vão estar de colete, e eles são orientados a ficarem atentos a toda a igreja. Enquanto nós temos um outro ministério intercedendo, que é o ministério de intercessão, os nossos voluntários da consolidação estão ligados aqui, eles estão ligados nas pessoas, estão orando pelas pessoas, estão intercedendo também. Mas a partir do momento que aquela pessoa tome uma decisão, essa pessoa da consolidação vai pegar na mão dela. Olha como é importante participar desse ministério. Vai pegar na mão dela e vai trazer até o altar, para que essa pessoa receba aqui uma oração. Isso é tão importante porque, eu não sei você, mas existe um dia que você precisa ter marcado na sua vida. Um dia em que você tomou uma posição na presença de Deus. E é por isso que a gente tem esse momento tão importante. E depois que a pessoa sai do lugar e vem aqui para frente, recebe uma oração, a gente conta até 3, faz aquela festa, e aquela pessoa é recebida pela família, pela Lagoinha, família Lagoinha. E a consolidação não termina o seu trabalho, o seu serviço não termina nesse momento. Essas pessoas são levadas para algum lugar ou para uma sala reservada, ali elas dão o nome, e na segunda-feira, nós da consolidação também, tanto eu como o pastor, como as pessoas da consolidação, vão ligar para essas pessoas e vão direcionar essas pessoas para os GCs. Por que, pastor, que precisa direcionar para o GC? O GC é a forma da igreja ser ministrada durante a semana, e é um local onde a igreja está sendo solidificada. É por isso que o GC precisa ser um local de bênção. Ontem eu vi lá o grupão lá em Belleville. Cadê o pessoal que estava em Belleville? Foi todo mundo da igreja em Belleville ontem? Meu Deus, só faltou o pastor. Eu tinha um atendimento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse trabalho feito pela consolidação é um trabalho contínuo. Então, quando você olhar para esses irmãos de colete, trazendo as pessoas para frente, glorifica a Deus pela vida deles. Amém? Nós temos o Rodrigo aqui, que é o nosso líder do ministério, foi o que fez o dízimo aqui com a gente. E deixa eu te falar, não existe ministério mais importante ou menos importante. Existe ministério que Deus te chamou para você fazer. Amém? Então, se Deus está falando no seu coração, tome uma posição. Participe de um ministério. Nós temos mais de 150 ministérios. Nós vamos implantar alguns, nós estamos implantando alguns. Mas esse ministério da consolidação é um ministério que merece a sua atenção.
merece a sua oração, porque eles estão conduzindo aquelas pessoas, tanto aquelas que aceitaram Jesus, quanto aqueles que estão se reconciliando com Deus. Então esse momento é um momento muito importante. Amém? Amém, glória a Deus. Quero ouvir um amém? Amém, glória a Deus. E eu quero trazer para vocês hoje uma palavra. Eu queria que você ficasse ligado comigo aqui. É uma palavra de Deus para o seu coração. Deus falou muito ao meu coração através dessa palavra. E eu quero que ela entre também, penetre no seu coração, para que você entenda que existe um tempo de transição. O título dessa mensagem, antes de eu ler aqui o tema, o texto bíblico, é tempo de transição. Então diga para a pessoa que está do seu lado: hoje é tempo. Não, gente, vamos. Hoje é tempo de transição. O que é transicionar? É mudar de local, é mudar de ambiente, é mudar de processo, é viver uma nova etapa. Deus está te convidando nessa noite. Se estava bom, vai ficar melhor. Se estava melhor, vai ficar extraordinário. Não vai voltar para o que era antes, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Uma vez que Deus trouxe você para cá, a tendência é só crescimento. A nossa missão como Lagoinha é apresentar a cada pessoa Jesus Cristo. Então é levar cada indivíduo, nós falamos isso no Café de Novos Membros, levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. Então não para, Lagoinha não para. Fala comigo, Lagoinha não para. Lagoinha não para. Então você precisa entender, existe um tempo de transição, existe um tempo de mudança, e nós precisamos estar preparados para esse tempo. Amém? Se você está preparado, eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler alguns versículos. Eu quero que você fique ligado nessa palavra. O Bruno, até hoje eu não sei se a minha Bíblia é NVI. Eu acho que é. Eu tenho quase certeza que é. Apesar de eu gostar muito da Almeida Corrigida, a Bíblia do pastor Márcio, minha esposa, está falando que é NVI. Então, a versão é NVI. Vocês vão acompanhar comigo. Amém? Todo mundo achou? Glória a Deus, aleluia, misericórdia. Quem não achou ainda, eu espero. Samuel, ou senão você acompanha aqui atrás. 1 Samuel 16. Fica ligado, porque no momento que eu começar a ler, Deus vai começar a falar com você. Amém? A palavra não é minha, a palavra é dele. É ele que fala com você, é o Espírito Santo que convence, é ele que fala. Eu só estou aqui interpretando aquilo que a palavra de Deus está trazendo para a gente nessa noite. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu vou repetir essa pergunta porque a gente vai ter que sair daqui entendendo isso aqui. Tempo de transição é tempo de você questionar algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero que você questione é: com quem você anda perdendo tempo? O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. Uau! A que ponto um homem longe da presença do Senhor pode fazer uma maldade como essa? Matar um profeta de Deus. Mas Saul tinha essa característica, e ele estava sendo rejeitado pelo Senhor, e Samuel temeu. E o Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Vou repetir: você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Era a vontade de Samuel? Não. Era a vontade de Saul? Muito menos. É aquele que Deus iria indicar.
Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar com ele, tremendo de medo. Por que será, hein? Por que será que essa comunidade foi ali encontrar com Samuel tremendo de medo? E perguntaram: vens em paz? Uau, outra pergunta. Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. E então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é esse que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Versículo 8. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel, e ele, porém, disse: Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá e Samuel, mas ele disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são os filhos que você tem? Vou repetir a pergunta. Ele não tinha apresentado todos os filhos? Mas Samuel perguntou: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tem um caçula, mas esse está cuidando das ovelhas. Olha, ainda tem um caçula, mas este está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Deus, nós te entregamos, ó Pai, essa palavra, Pai. Por mim eu já poderia ir embora, Senhor, porque a tua palavra já falou, Deus. Mas se coube a mim trazer, Senhor, uma palavra do Senhor, que seja apenas do Senhor, que não venha nada de mim, ó Pai, e me repreenda se assim eu fizer diferente, Pai. Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, porque eu também quero ouvir a sua voz nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu não sei você, mas eu, só de ler essa palavra aqui, eu já recebi aqui um tanto. E eu quero que você fique ligado. Hoje é um tempo especial para a igreja, para você que está aqui. Talvez no domingo tenha um monte de visitante, mas aqui tem pessoas que estão caminhando na mesma visão. Amém? Pessoas que estão caminhando na mesma visão. Então eu quero que você entenda, tem um tempo agora, e é agora, e esse tempo chegou, é um tempo de transição. As coisas que precisam ser mudadas serão mudadas. E eu e você fazemos parte desse novo momento. Mas pastor, a Lagoinha não chegou agora. Engano seu, essa obra é eterna. Ela já estava acontecendo lá na eternidade. Não pensa você que foi alguém que escolheu Lagoinha estar aqui. Muito menos eu. Quem escolheu foi o próprio Deus. Esse poder é dele. Então entenda uma coisa: nós somos participantes de um momento onde está havendo uma transição. Essa transição não é sobre a placa da Lagoinha. Essa transição é sobre sua vida. Recebe isso em nome de Jesus. Você recebe isso em nome de Jesus? Então fala: recebo, Senhor. Esse período de transição é Deus encaixando alguma coisa que não está no lugar. Ele quer ajustar. E sabe com quem que ele ajusta primeiro? Comigo. Eu sou o primeiro que ele ajusta. E às vezes dói. Às vezes eu não quero. Mas se eu já estou aqui, eu não tenho mais nada a perder. Vamos para cima, Lagoinha. Em
Em nome de Jesus. Tempo de transição. Tempo de mudança. Capítulo 8, versículo 6 vai dizer que Israel pede um rei. Quando Israel faz isso, Samuel, que era um profeta escolhido desde o ventre da mãe, melhor, Deus atendeu a oração de Ana. E porque Ana fez um pedido a Deus e Deus atendeu, a gratidão da Ana foi tão grande que ela falou assim: esse filho que o Senhor me deu, eu vou entregar para o Senhor, amém? Eu não sei o que Deus está falando com você, mas o que Deus está falando comigo é: tem coisas que eu preciso entregar, por mais que eu queira para mim. Tem coisa que eu preciso entregar, por mais que eu queira para mim. Deus está dizendo assim: entrega, filho, porque o meu propósito, o meu projeto é muito maior do que aquilo que você imagina. Só o Márcio que pegou, só ele que vai receber também. Então fica ligado. Segunda coisa, capítulo 10, versículo 10. Saul foi ungido rei. Quando eles queriam um rei, Samuel ficou revoltado. Aí você vai falar assim: não, mas Samuel, um profeta revoltado? Meu filho, Samuel é carne e osso igual a mim e a você. Então se você acha que o seu pastor de vez em quando não fica revoltado, você está enganado. Fico também. Hoje o Lucas não está aqui. Lucas é faixa preta de jiu-jitsu. O Lucas falou que tem hora que dá vontade de pegar o cara e dar um mata-leão. Eu também tenho essa vontade. Me perdoe. Porque Samuel... Ah, pastor, mas você está blasfemando. Não. Samuel, profeta, escolhido do ventre, que Deus gerou para que seja profeta, ele ficou indignado. Pode ler o texto. Volta na sua casa, não vou te dar dever de casa. Vai ler esse texto aí. Ele ficou indignado. Por quê? Porque ele é um profeta. Deus usava ele para falar para o povo de Israel. E o povo de Israel tinha todas as orientações que precisava, mas eles não queriam. Sabe por que eles não queriam? Porque é um povo inconformado com tudo. Deixa eu te falar uma coisa: se você é um reclamão, em nome de Jesus, muda isso. Se você é um murmurento, muda isso. Por quê? O povo de Israel não tinha pão, pedia pão, Deus dava pão, aí ele reclamava do pão. Aí ele queria carne, aí Deus mandava codorniz para eles reclamavam também. E eles chegaram ao ponto de, depois de 40 anos, falar assim: eu não suporto mais esse pão. Aí chegava nas águas, a água estava amarga. Aí eles reclamavam: não tem água. Você conhece alguém assim que só reclama? Só tem uma palavra crítica para poder entregar? Tenha cuidado. Se você é assim, pede misericórdia a Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque o povo de Israel fez isso durante 40 anos e eles pagaram um preço muito alto. Eles apurrinharam tanto Moisés que Moisés nem conseguiu entrar na terra, gente. Você imagina Moisés aguentando aquele povo 40 anos. Meu Deus. Não sei se eu falo. Eu estou 6 meses aqui, gente. Ainda tenho vontade de sair correndo, tem hora. Imagina Moisés 40 anos. Que povinho ruim. Mas vou falar uma coisa para você. Eu falei para Deus: eu não perco a minha bênção não, Senhor. Eu vou passar o Jordão. Não vou ficar do outro lado por causa de ninguém não. Quem quiser que fique para trás. Eu não vou ficar do lado de cá. Se eu fosse você, eu também queria a mesma coisa. Não queira ficar do lado de lá. Teve uma tribo que Deus permitiu. Ficou lá do outro lado. Com uma condição: vocês vão guerrear. Depois que a gente vencer, que a gente destruir tudo lá e fizer tudo que Deus mandou, aí vocês voltam para a sua herança. Não é o meu caso. Meu caso é ultrapassar esse Jordão, amém? Então, se Deus me trouxe para aqui, vocês têm muito tempo comigo aí, vão ter que me aguentar, vão ter que me tolerar. Eu não vou largar esse osso não, irmão. Se Deus me trouxe para cá. Então deixa eu te falar uma coisa, de coração, presta atenção. Samuel ficou irado. Porque ele pensou assim: gente, eu não sirvo para eles não. Eu não sirvo para eles não. Deus me levantou como profeta de criança. Rodrigo, você sabe a história. Ele ouviu Deus falar com ele quando ele era criança. Ele mandando ele dormir. Ele falou: não, estou ouvindo. Então quando você ouvir, você fala assim: fala, porque o teu servo te ouve.
Eu quero que você faça essa oração hoje, em nome de Jesus. Eu quero que você faça essa oração agora no seu coração. Senhor, fala, porque o teu servo te ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Glória a Deus. Samuel fica irado. Deus fala assim: não se preocupe, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Eles não estão rejeitando você que é profeta, eles estão rejeitando a minha palavra, a minha presença. Eles estão querendo um homem para constituir rei, para dizer que eles têm um rei, sendo que eu sou. Eles estavam trocando o rei dos reis por Saul. Misericórdia. Homem valente, de guerra, bonitão, né, de boa aparência, guerreiro, mas fez coisa que não agradava o Senhor, por isso ele foi rejeitado. Deus deu uma ordem expressa para ele, ele não cumpriu a ordem. E o pior, ele tentou pegar o lugar de Samuel, irmão. Deixa eu te falar, se Deus colocou alguém num lugar, deixa essa pessoa lá, ora por ele, pede a Deus misericórdia pela vida dele. Se ele estiver fazendo alguma coisa errada, pede a Deus para corrigir ele, mas não tenta tirar ele desse lugar, porque quem colocou ele foi Deus. Quando Saul fez isso, simplesmente o reino dele passou, porque ele foi sacrificar. Sacrifício não era coisa de rei, era coisa de profeta. Então deixa eu te falar uma coisa, se Deus colocou alguma coisa no seu coração, faça o que Deus está mandando. Se Deus colocou no outro, deixa o outro em paz, abençoa ele, ora por ele, mas não fica querendo o lugar do outro, em nome de Jesus. Porque isso foi a mesma coisa que um carinha chamado Lúcifer fez, porque ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus. Misericórdia. O que o diabo vai fazer o tempo todo com a igreja? Vai bombardear a igreja, confusão. Eu estou fugindo totalmente do texto, mas eu tenho que falar. Essa semana, fui fazer uma visita. Não sei se vocês sabem, tem 2 jovens que estão vindo aqui, e um deles, o Carlos, o Kaique, a esposa ganhou neném, gêmeos. As 2 crianças estão na UTI, e a esposa está com um estado puerperal, que é quando você ganha neném e perde um pouco das habilidades mentais, e ela está internada. E essa semana eu falei com ele: cara, eu quero te visitar, eu quero visitar seus neném e tal. E glória a Deus, quando eu cheguei lá, eu fui pensando assim num cenário de, sei lá, das crianças ali, né, na incubadora e tal. Mas para minha surpresa, Deus já estava fazendo a obra, amém? Quando você acha que você vai fazer alguma coisa, Deus já fez por você há muito tempo. Eu só fui lá e agradeci, nem precisei orar, eu só agradeci. As 2 crianças estão voltando para casa essa semana, e até sexta-feira a esposa também volta. Vocês já têm lá, tem um mirante e tem, rasgar meu coração, nós precisamos da ajuda de vocês. A gente não vai fazer essa igreja sozinho, não. Mas deixa eu te falar, eu não aceito, em nome de Jesus, esse espírito de contenda mais aqui nessa igreja. E eu vou combater com todas as minhas forças, para que isso não prevaleça aqui no nosso meio. Em nome de Jesus. E se você quer orar por mim, peça que Deus me dê sabedoria para eu agir conforme aquilo que Ele está mandando eu fazer. Porque aqui Samuel fez exatamente o que Deus mandou. Ele estava sofrendo por Saul. Por quê? Ele ungiu Saul, ele gostava de Saul, mas ele viu Saul tomando decisões que não eram cabíveis. E Deus o repreende. Por que que você ainda está chorando por Saul? Eu o rejeitei. Você sabe o que é isso? Que palavra dura. Meu Deus. Mas a pergunta do versículo é: até quando? Eu quero ler para você. Bruno, hoje eu vou estourar o tempo de que força? Como é que o pessoal de Rondônia fala? De com força. Estou nem aí, quem quiser ir embora antes de eu terminar pode ir, mas eu vou entregar o que eu tenho que entregar. Eu estou na introdução ainda. Primeiro ponto, até quando? Presta atenção. O Senhor disse a Samuel, versículo 1: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O que ficou lá no Brasil ficou, larga para lá. Eu dei uma palavra para uma irmã essa semana passada, falei com ela: deixa eu te falar, para que você está brigando por esse negócio lá no Brasil?
E entrega isso para Deus e vai viver uma vida nova. Deus quer que você viva uma nova. Deus quer um período de transição, mas você quer ficar agarrado com as coisas velhas. Irmão, não vai chegar novo se você ficar agarrado com as coisas velhas. Os seus velhos pecados, as suas velhas manias, as suas velhas tretas. Para com isso em nome de Jesus. Como seu pastor, eu quero que você mude. Existe um processo de transição. Deus quer te levar para um outro lugar, mas você não deixa. Você está amarrado nas velhas práticas. Deus falou para Samuel: larga a saúde de lado. Larga a saúde de lado. Deixa eu te falar uma coisa com todo amor. Tem pessoas que não vão estar com você no próximo nível. Tem pessoas que não vão andar com você na próxima fase. Agora, se você ficar tentando arrastar, você não vai ouvir a voz de Deus. E aí você vai entrar num princípio pior ainda, que é a iniquidade. É quando você desobedece a Deus sabendo que você está desobedecendo. Então, em nome de Jesus, se tem problema no Brasil, larga para lá. Se você aqui em Pittsburgh conviveu com pessoas que não somaram na sua vida, ora por elas. Não desista delas. Como, por exemplo, eu vi o caso da Átila, que o Magno, que não está aqui com a gente mais, que agora está lá em Orlando, toda semana mandava convite para ela, e ela já ficava brava, porque todo dia chegava convite de GC, de igreja. Mas um dia ela veio, e ela ouviu uma palavra, e ela aceitou o apelo, e ela aceitou Jesus. Hoje ela está caminhando, e está todos os dias trazendo para a gente informações de coisas que estão acontecendo na vida dela. Então não é para você desistir dessas pessoas, você vai orar por elas, mas se elas estão atrapalhando a sua caminhada, irmão, você vai ter que tomar uma decisão. A pergunta que Deus fez para Samuel, eu quero fazer para você: até quando? Até quando? Mas sabe o que Deus fala para Samuel? Vai fazer o que eu estou mandando você fazer. Pega o azeite, o chifre e vai ungir a pessoa, porque eu te chamei para isso. Eu não te chamei para perder tempo. Eu te chamei para fazer uma obra. Quando Sanbalate e Tobias ficaram azucrinando a vida de Neemias, chamando para uma reunião, toda hora querendo fazer reunião. Reunião para quê? Reunião para quê? Vai ficar falando asneira? Ele falou: deixa eu falar assim uma coisa, eu não tenho tempo a perder, estou fazendo uma grande obra. Que a partir de hoje você não perca tempo com isso, em nome de Jesus. Para de perder tempo com coisa que não presta. E deixa eu te falar, fofoca destrói igreja. É muito fácil falar das pessoas. Eu quero ver catar as penas que você jogou. Então, em nome de Jesus, cuidado. Como seu pastor, eu estou te pedindo, em nome de Jesus, tenha cuidado. Eu estou te trazendo a palavra de Deus. Se você não quiser confiar em mim, você vai ler a Bíblia. Então deixa Deus falar com você, só você e Ele. Mas o que aconteceu aqui foi exatamente isso. Só que esse texto, ele não para, porque Deus fala com ele: para de choramingar, vão para cima, porque você tem uma grande obra para fazer. Eu tenho outra pessoa que eu já escolhi, e eu vou ungir no lugar dele. Já escolhi. Então deixa eu te falar uma coisa, por mais que doa, a fila anda, irmão. Você não é a última bolacha do pacote. Nem eu, muito menos você. Não entre com esse espírito, porque você... A palavra de Deus fala claramente que a soberba precede a queda. Você quer ver alguém que vai cair de uma hora para outra? É o soberbo. Meu Deus, o senhor está mandando, eu estou falando, Deus. Pois o senhor me salva ali na fora, o pessoal quer me pegar. Quanto tempo mais você sofrerá com o passado? Decisões erradas, caminhos errados, dos seus pais, das pessoas mais próximas a você. Quantas vezes eu vi a minha mãe tomando decisão errada, eu falo: meu Deus, muda ela, Senhor, muda ela, Senhor, muda ela, Senhor. Até o dia que eu percebi, ninguém muda ninguém. Márcio, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Débora, ninguém muda ninguém. Você não vai mudar o John não vai mudar você. Quem muda é o Espírito Santo. E eu durante muito tempo sofri por causa disso, porque eu queria mudar a minha mãe. Até o dia que eu entendi: não adianta. Eu vou orar e vou entregar. E eu preciso passar para outra fase. Se você quer passar para outra fase, em nome de Jesus, eu quero que você entenda: largue o passado.
Largue as pessoas que estão te aprisionando nessa prisão chamada passado. E vá viver o tempo novo que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Samuel teve medo, é claro. Saul era o rei. Saul era o rei. Uma pessoa mal intencionada faz qualquer coisa, porque não tem nada a perder. Sabe quem tem a perder? Aquele que tem boa fama, aquele que é justo, aquele que é fiel. Mas a pessoa que não tem nada a perder, franco atirador, não construiu uma história, não tem um legado, não tem sucesso, porque eu não sei se você sabe que sucesso é deixar sucessores. Mas uma pessoa dessa arruína a vida de uma outra pessoa. Samuel teve medo. Deus falou com ele: vai fazer o que eu mandei você fazer. Só que olha como que as coisas mudam. Samuel estava com medo de Saul, porque ele era o rei. Mas Samuel ainda era respeitado pela sociedade. Eles sabiam quem era Samuel. E quando Samuel chega naquele vilarejo, os homens saíram preocupados e perguntaram: você vem em paz? Você vem em paz? A partir de hoje eu quero te pedir uma coisa: venha aí em paz. Venha em paz. Samuel foi em paz porque ele tinha um propósito. Só não está em paz quem não tem propósito, está perdido, não sabe nem para onde vai, está dando tiro para tudo quanto é lado. Não faça isso. Venha em paz. Ação e reação. E ele disse: não, eu venho em paz. Samuel, Bruno, meu filho, segura esse cronômetro aí. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram tremendo de medo em encontrar-se com ele e perguntaram: vens em paz? E ele disse: venho. Quando temos uma palavra, nós temos uma direção, amém? E a bênção de Deus traz paz. Se você está vivendo uma vida turbulenta, irmão, deixa eu te falar uma coisa: tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se você é atribulado, eu não estou falando de tribulação, você é atribulado. Você gosta de uma encrenca. Você gosta de uma treta. Deixa eu te falar, você não está em paz com Deus não, irmão. Porque a palavra de Deus diz que Deus abomina essas coisas. Abomina, tem 7 coisas que ele abomina. Depois você vai lá em Provérbios e vê o que ele abomina. Testemunha falsa é uma delas. Ele abomina. Cuidado com o que você anda falando. Guarda a sua língua. Guarda a sua língua. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque Samuel recebeu uma direção. E ele poderia chegar agora e amaldiçoar Saul. Não fez isso. Ele fez o que Deus mandou ele fazer. O que Deus mandou ele fazer? Vai ungir outra pessoa. Para de perder tempo com isso aí. Vai ungir outra pessoa. Eu quero terminar porque tem um texto que vai dizer que isso não é história do Velho Testamento não. Porque lá no Velho Testamento matava mesmo. Se era inimigo, matava mesmo. E Deus mandava, não deixa de sobrar ninguém. Nem mulher, nem criança, nem animais. Mas que Deus cruel. Não, naquele tempo era a lei. Hoje nós vivemos a graça. Mas Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E Ele vê todas as coisas. Agora, tem uma coisa que Ele não vê. Ele não vê a aparência. Pode usar roupa de grife, pode usar perfume caro, Deus não está nem aí. Eu uso uma expressão que eu ouvi lá em Orlando. Quando vocês estão no louvor, Débora, sabe o que Deus faz? Ele dá um mute. Ele não quer ouvir sua voz, Ele quer ouvir seu coração. Ele não está nem preocupado se você canta afinado ou você canta desafinado. Ele está preocupado com o seu coração. O que está saindo daí de dentro? É verdade o que você está fazendo? E não sou eu que vou te julgar não, é o próprio Deus. Então, Deus não vê a aparência. Quando Samuel chega ali para ungir,
o rei, o primeiro que veio foi Abinadab, grandão, fortão, guerreiro. E Samuel, não, só pode ser esse. Já viu que tem pessoas que chegam perto das outras só por interesse? Só por aparência? Só porque acha que a pessoa vai levar algum proveito para ele? Ó, tá assim, ó. Infelizmente na igreja também, mas não deveria. Mas no mundo isso é muito comum. Nas empresas isso é muito comum. Então, quando Samuel olhou, ele viu, né, um rei mesmo. Esse aqui é o guerreiro. Só que Deus não estava procurando um guerreiro naquele momento, não. Sabe por quê? Porque Saul cuidava de jumenta. Eu vou falar uma coisa aqui, não sei se é heresia, mas Saul era também um jumento, também. Era um jumento. Perdeu a bênção porque era um jumento. Estava tão acostumado com lidar com jumento que virou um jumento. Você está entendendo o que eu estou falando? Então fica ligado com quem você está andando. Porque Saul cuidava dos jumentos dos pais, do pai dele. Mas Davi cuidava de quê? De que Davi cuidava? Das ovelhas, né? Ovelha parece um bichinho tão bonzinho, né? Mas deixa eu te contar um segredo. Ovelha morde. Sabia? Ovelha morde, filho. É. E as desgarradas, sabe o que tem que fazer? Tem que botar isolada, porque senão ela atrapalha todo mundo. E vou te contar um segredinho que você talvez não saiba. Você sabe como que a ovelha passa a doença para outra? Essa eu duvido que alguém saiba aqui. Sabe, Rodrigo? Como que a ovelha passa a doença para outra? Sabe, Márcio? Eu vou te contar então para você ficar esperto a partir de hoje, Márcio. É de narizinho com narizinho assim, ó. Tá? Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Se é de Deus, você pega. Se não é de Deus, você deixa para lá. Eu estou falando para você aquilo que Deus está mandando eu falar. Receba se você quiser. Eu estou recebendo. E está tudo certo. Ovelhinha assim, ó, de narizinho em narizinho, pertinho. Não é de longe que pega a doença, não. Ela só passa assim. Ela não precisa espirrar, ela não precisa falar, só esfrega o nariz na outra. Cuidado aonde você está esfregando o seu nariz. Ninguém deu um glória a Deus, ninguém deu um aleluia. Vocês estão apanhando? Porque eu estou apanhando aqui em cima, meu filho. Silêncio da morte, Jesus. Dá um glória a Deus só para saber que vocês estão vivos. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, glória a Deus. Meu Deus, me perdoa, Pai. Eu queria aquela mensagem coach, mas não vem. A mensagem coach não vem. Vamos, oba, yes, não vem. Jesus. Paulo Vieira, te amo. Você sabe, você ama sua vida, mas não estou conseguindo fazer o que você está querendo, não. Glória a Deus. 1 minuto. Samuel não descansou até cumprir a missão que o Senhor lhe deu. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Pastor Márcio que fala isso. Filho, descansar é só no céu. Ah, mas tem igreja todo dia, tem culto todo dia, tem IGC todo dia. É lá no céu, meu filho. Você vai descansar é lá. Aqui não é lugar de se descansar, não. Você pode de vez em quando tirar uma folguinha, Rodrigo, mas não é todo dia. Porque a gente tem uma missão e um propósito para cumprir aqui. Deixa eu te falar uma coisa. A gente está fazendo uma pesquisa só de uma região de 40 quilômetros daqui da igreja. Sabe quantos brasileiros tem só nessa região aqui de 40 quilômetros? 1.800 brasileiros. Ou seja, a sua meta é de 180 pessoas. Eu não vou contar quantas pessoas tem aqui. Mas a gente tem 250 lugares aqui para encher. Ó. Você está ligado? Você está comigo nessa missão, nesse propósito? Então você vai parar de perder tempo com bobagem? Eu não tenho tempo para bobagem. Se você tem, meu irmão, me perdoe. Eu preciso encher isso aqui. Mas não é para mostrar para André Valadão, nem para Lagoinha, não. É porque quando eu faço isso, deixa eu te falar, tem galardão para mim, tem galardão para você, tem coroa, tem pedrinha. Se você não quer isso, meu irmão, você está fazendo o que aqui? Nós só temos um objetivo na vida, Rodrigo, é falar de Jesus e as pessoas aceitarem Jesus. Então, quando a gente faz apelo e vem 10 pessoas aqui na frente, você tem que vibrar, glorificar a Deus. Só que essa semana, numa semana veio 15 e na outra veio 1. A festa é a mesma. Tem festa no céu por causa de um pecador que se arrepende.
Vocês estão entendendo, igreja, o que eu estou falando com vocês? Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Então deixa eu falar, só para encerrar aqui, eu preciso falar. Vocês acham que essa posição dura era só de Deus para com Saul, né? Rejeitou. Deixa eu te contar uma historinha que está aqui, ó, em Mateus 21, 19. Eu quero encerrar. O louvor já vai cantar. Presta atenção. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça nada fruto de ti, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Ah não, mas o Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso, é um Deus bondoso, não é que fica passando a mão na cabeça. Não, senhor. Não, senhor, deu chicotada na galera que estava fazendo de comércio lá na igreja. E aqui ele pegou uma árvore e simplesmente não deu fruto não. Ah, você não deu fruto não. Queima. Queima agora. Queimou. Deixa eu te falar uma coisa. Aquela árvore, ela estava plantada em terra boa. Porque senão nem folha ela dava, Rodrigo. Isso é sinal que tem gente que é plantada em terra boa, mas continua sem fruto. Sabe qual é o final dessas pessoas? E aí você vai falar assim: não, mas de repente, ó, ih, cadê fulano? Sumiu. Não, não. De repente separou da esposa. Não, não, não. De repente foi demitido do trabalho. Não, 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 não. Não foi de repente não, filho. Aquela árvore estava ali durante muitos anos só dando folha. Só que ela não tinha encontrado Jesus ainda, irmão. Então quando Jesus te encontra, ou você dá fruto, ou você seca e morre. Não tem outra chance pra gente. Conheceu a palavra, conheceu a verdade, ou vai dar fruto, ou vai secar e morrer. Eu não estou amaldiçoando a sua vida. Os discípulos disseram: como que ela secou tão rápido? Não, ela já estava seca por dentro, porque nem fruto ela dava. Tem gente que só tem aparência, tem gente que só parece folha. Cadê o fruto? E a palavra de Deus vai dizer: pelos frutos vos conhecereis. Então, irmão, deixa eu te dar uma chance hoje, em nome de Jesus, a mesma que Deus está me dando, a mesma que Deus está dando para todo mundo aqui hoje. Se você não está dando fruto, hoje é o dia de você começar a pedir a Deus: Senhor, eu quero dar fruto. Senhor, me corrige, me ajusta, porque eu quero passar por esse período de transição. Eu quero sair desse lugar comum para vir para um lugar sobrenatural. Eu quero sair desse lugar comum para viver o extraordinário de Deus. Se você não quer, meu irmão, você não vai me acompanhar, porque eu quero, e eu vou em nome de Jesus, porque não é na minha força, não é no meu braço, não é por mim, é pelo Senhor que disse para Pittsburgh: vai ter uma igreja lá, essa igreja vai ser avivada, vai trazer americano, vai trazer hispano, vai trazer de tudo quanto é lugar, mas eu e você temos a oportunidade de vivermos uma vida santa e irrepreensível na presença do Senhor. Para de perder tempo com aquilo que não presta mais. Se secou, irmão, eu não posso fazer mais nada. Você faça a sua parte, ore e faça a sua parte, mas fique ligado, sabe por quê? A palavra de Deus diz assim, ó: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não fique olhando para o seu irmão no dia da desgraça dele. Comece a olhar para a sua vida e peça a Deus que Ele mude a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu vou te dar um tempo de orar. Feche os seus olhos enquanto o louvor toca. Eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus. Para viver um tempo de transição, tem que colocar a sua vida diante do Senhor, em nome de Jesus. Você quer conhecer Jesus? Eu quero conhecer Jesus. Quero ser achado nele.
igreja. Ele está aqui, Ele está aqui. Eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite. Eu quero orar pela sua vida que entendeu hoje. Essa mensagem serve também para o louvor, para todo mundo que está aqui. Serve para a minha vida também. Se você entendeu o que Deus falou com você hoje, eu quero que você faça um voto diante dele. Então, o meu desejo é que você saia do seu lugar, venha aqui na frente, coloque a sua vida diante dele, reconheça os seus erros, os seus pecados, mas acima de tudo, você tome uma posição diante do Senhor. Senhor, eu vou viver esse período de transição. Eu vou sair de um lugar comum para viver um lugar de milagres. Eu vou entender que, embora eu sou rejeite aqueles que façam tudo que está contra a tua vontade, eu não quero me colocar nessa posição de iniquidade. Eu quero viver. Você que está aí comigo no YouTube, eu quero que você faça essa oração também na sua casa. Dobre o seu joelho aonde você estiver e você entregue a sua vida ao Senhor e você coloque diante dele tudo aquilo que tem impedido a sua comunhão com ele, porque ele quer te salvar, ele quer te curar, ele quer te transicionar para um tempo de vida e vida em abundância, e eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você que está aqui, sai do seu lugar. Toda a igreja, se quiser, pode vir para cá, vamos orar. Dobre o seu joelho aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei, rabassoura, labaceita, rabassoura, rabassoura. Oh, rabaceita, rabassoura. Ei, rabassoura, labaceita, rabassoura. Ei, rabassoura, rabaceita, rabassoura. Me deixa Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos rendemos a Ti, Senhor Jesus, e nós declaramos, ó Pai, que a nossa vida pertence ao Senhor. Não nos rejeite, Pai, não nos rejeite, Senhor. Nós não vamos viver, ó Pai, longe da Tua presença, Pai. Deus, recebe essa igreja, Pai, distribui aqui, Senhor, dons, ó Pai, sobrenaturais, dons do Espírito, Senhor Jesus. Deus, que haja, Senhor, batismo com o Espírito Santo, ó Pai, aquelas pessoas que ainda não foram batizadas, nós queremos um tempo agora, Pai, com o Senhor, para que haja batismo do Espírito Santo aqui neste lugar, Pai,
Existe um poder, Senhor, que emana, Senhor, desse altar, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, toma a tua igreja, Senhor. Toma a tua igreja, Senhor. Toma a tua igreja, Senhor. Cada vida aqui, Senhor Jesus, cada vida aqui, Senhor, vai experimentar o sobrenatural, o sobrenatural, o sobrenatural. Deus, em nome de Jesus, nós veremos a tua glória, nós veremos o teu favor, nós veremos, Senhor, as nossas vidas sendo transformadas pela presença maravilhosa do sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Sentimos a tua unção, nós sentimos a tua graça, nós sentimos o teu favor, nós aceitamos e recebemos, nós aceitamos e recebemos o teu perdão, Senhor. Santo, 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 santo. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode remar aqui, pode morar aqui, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar, Senhor. Pode morar, Senhor. Pode morar, Senhor. Pode morar, Senhor. Pode morar aqui. E pode morar aqui. Pode morar aqui. Pode morar. Aleluia, Santo, Santo. Pode morar. Aleluia, Deus, eu oro, Senhor, pela tua igreja, Pai. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, Senhor, toma ele, Pai, toma ela, Senhor Jesus, toma, Senhor, essas crianças, Senhor Jesus, para que eles possam experimentar da tua glória. Toma o teu servo, Senhor, toma a tua serva, Senhor, essa criança que está no ventre, Pai. Deus, em nome de Jesus, a tua filha, Pai. Deus, em nome de Jesus, a tua filha, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, ó Pai, um tempo novo, tempo novo, tempo novo, tempo novo, sobrenatural. Ei, rabassou, rabassei. Ei, rabassei, rabassou.
Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. A vontade de ir embora. Não sei você, irmão, eu faria vigília aqui hoje. Leandro, tá afim? Vamos fazer uma vigília? Meu Deus, meu Deus. Deixa eu te falar, não é sobre quantidade, é sobre a qualidade. Filhos e filhas que têm o desejo de se entregar totalmente ao Senhor. Nós veremos, eu profetizo sobre a sua vida, nós veremos você dando muitos frutos. Não haverá apenas folhas, haverão frutos, e frutos que glorificam ao Senhor, em nome de Jesus. Deus, eu te entrego esse culto, ó Pai. A vontade é não ir embora, Pai, a vontade é ficar aqui, Deus. A Tua presença é real no nosso meio, Senhor Jesus. Eu sei que chegará um tempo onde nós vamos querer encerrar o culto, nós não vamos conseguir, porque a presença do Senhor é tão linda, que nós não desejaremos estar em outro lugar que não seja na Tua presença, Pai. Mas nós precisamos ir, ó Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, Senhor Jesus, e que nós possamos estar juntos, ó Pai, todos os dias ainda essa semana, Pai, e no domingo te prestarmos toda a adoração e todo o louvor. Recebe, Senhor, esse culto diante do trono da Tua graça, em nome de Jesus. Amém, amém. Não vai embora sem dar um abraço, pelo menos umas 3 pessoas, em nome de Jesus. Aleluia.